E aí, galera, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é João Grázio. Para quem não me conhece, meu nome é João Grázio. Para quem me conhece, meu nome também é João Grázio. E, bom, pessoal, eu vou estar falando aqui sobre a área que tem no meu coração e que eu me encontrei na universidade, que é a área de tecnologia, tá? Eu já fiz uma palestra aqui para o pessoal do Floripa Mais sobre o curso de sistemas na Universidade Federal e o curso de ciências de computação. Quem não assistiu a palestra está gravada lá no YouTube do Floripa Mais. Tá? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o curso, quer saber que matérias tem, que profissões dá para fazer, o que é cada curso em específico, dá uma entrada lá. É um vídeo que ficou bem legal, apesar de ter ficado meio corrido, ficou bem bacana. E devido a grandes pedidos, tá? Sei que outros cursos não tiveram aí tantos pedidos, tá? Desculpa direito, desculpa medicina. Vim aqui para falar um pouco mais sobre as profissões voltadas para a tecnologia e também sobre as remunerações e vim tirar algumas dúvidas que ficaram pendentes, beleza? Então, o universo da tecnologia da informação voltado para as profissões, porque queira ou não queira, a tecnologia é o mundo do futuro. Pode passar, Tina, por favor. Então vamos lá, galera. Só para dar uma contextualizada base, tá? Para quem não assistiu a palestra sobre o curso de sistemas de computação, normalmente quando você pensa nesses cursos, esse é o estereótipo, o primeiro estereótipo que vem na sua cabeça, tá? Um jovem ligeiramente acima do peso, óculos fundo de garrafa, cabelo lambido pela avó, cheio de acne, né? Sofrido, jogado num computador, no canto do porão da sua casa. Talvez não tanto especificamente, talvez seja só um LOLzeiro que vem na sua cabeça. Muitos de nós somos assim, porém não todos, tá? Às vezes você vai passar, vai ter um cara descolado e o cara é um baita de um programador. Então eu peço, por favor, que vocês esqueçam todos os estereótipos possíveis que vocês têm sobre esse curso, tá? Tanto sobre sistemas quanto sobre computação. Então abstraiam todos esses estereótipos e tentem entrar de cabeça erguida, não. Travei tudo. Pode passar, Tina, por favor. Então vamos lá, vou falar então sobre as profissões e as remunerações, beleza? Galera, quando a gente fala sobre profissões na área da tecnologia, existem uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de possíveis profissões. Eu até estava conversando aqui com o pessoal da produção Floripa Mais, e tudo que vocês imaginarem tem. Então, assim, eu quero ser um piloto de drone militar. Tem, e paga muito bem. Você precisa ser um baita de um engenheiro de computação. Eu quero tirar uma grana rápido. Tem também, você pode fazer freela. Inclusive, existe hoje a terminologia de microprofissão. O que é um microprofissional? Um microprofissional hoje, aqui, desculpa galera, tá tendo uma intromissão aqui do meu irmão, esqueci de avisar na minha família que ia ter uma palestra. O que é um microprofissional? O microprofissional ele é muito explorado tanto na Índia quanto naqueles países, tipo Cazaquistão e tudo mais. O que ele faz? Você sabe quando você vai quando você vai se inscrever em um site, e aí esse site ele usa o CAPTCHA do Google, ou seja, tem uma imagem gigante, ele corta a imagem em vários quadrados e ele fala assim, selecione as imagens onde tem um ônibus. Você tem que selecionar onde tem um ônibus. Tem gente que ganha dinheiro para pegar essas imagens e selecionar onde tem um ônibus. Por quê? Porque, no fundo, você está ensinando o algoritmo de inteligência artificial do Google que ali tem um ônibus. Então, é um ser humano ensinando uma inteligência artificial. Enquanto o Google utiliza você, caro telespectador, que quer se cadastrar no seu site duvidoso aí para ensinar, às vezes, para acelerar esse raciocínio, o Google utiliza esses micro profissionais. Só que eu estou falando coisa assim de, tipo, 10 centavos de dólar a hora, é uma coisa absurdamente mínima, assim, é um trabalho ridículo, tanto que não é legislado, não é nada. Então, assim, existem toda essa variedade de profissões que fogem do escopo da normalidade e tudo mais, mas eu vou estar focando naquelas profissões mais tangíveis, naquelas profissões que você consegue entrar no LinkedIn da vida e consegue estar procurando vagas, beleza? Então eu vou falar sobre as profissões, eu vou falar principalmente quanto que ganha cada profissão,
e qual caminho tem que seguir mais ou menos ali para conseguir. Tá? Eu vou tentar ser o mais interessante possível, porque no meio de sistemas é meio complicado. Pode passar, Tina, por favor? Então, assim, quando a gente fala de profissões dentro do universo da tecnologia da informação, lembrando que eu estou falando voltados especificamente para sistemas de informação e para ciências da computação, a gente tem algumas macro-áreas, tá? Então, a gente tem as áreas principais dos desenvolvedores, que no caso eu trouxe o brother ali deitado na rede desenvolvendo. Isso pode acontecer, mas não é o usual. Eles são chamados normalmente de nômades digitais, que são aqueles caras que fazem um trabalho muito bem feito e por ser remoto eles conseguem fazer de qualquer lugar do mundo. Ou a gente tem a macro-área do gerenciamento de projetos, que envolve todo um outro nível, e daí a gente entra na parte de gerenciar equipes, de gerenciar projetos em si. Pode passar, Tina, por favor? A gente também tem a área mais acadêmica da computação e tudo mais, como eu trouxe o exemplo da Kate Bowman, que é simplesmente uma cientista fantástica, tá? Que foi responsável por aquela foto que quebrou a internet do buraco negro. Foi a primeira foto computadorizada de um buraco negro que ela conseguiu através de cálculos matemáticos. Pode passar, por favor? E a gente tem também a área da inovação tecnológica e do empreendedorismo. Eu trouxe o Steve Jobs, o famoso Steve Jobs, que todo mundo conhece, como um exemplo claro, tá? Então, isso é um dos efeitos mais nítidos das ciências da computação na vida das pessoas. Aquele ali onde que vocês estão vendo é o Apple I, que é nada mais, nada menos que um circuito de chips, baterias e tudo mais, portas lógicas e blá, 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 e uma televisão. Então, quando a gente pensa em tecnologia, quando eu falo tecnologia, eu espero que vocês não pensem em coisas complicadas, em 1 milhão de botões, enfim. Pensem no mais simples possível, porque o que o Steve Jobs tem na mão ali, na segunda imagem, é igual, claro, não com a mesma potência, não com a mesma capacidade, mas é igual o que tem ali, né, no primeira foto. Então, a NASA utilizou um computador com, sei lá, menos memória do que tu tem no teu computador que tu está me vendo hoje para colocar um homem na Lua. Então, o que é a tecnologia? A tecnologia, ela nasce para resolver problemas. Então, qualquer profissão que se vai ter hoje, no universo da tecnologia, indiferente do que tu resolva fazer, da área, enfim, do teu cargo, o teu objetivo é resolver problemas, tá? Então, isso que transforma essa área de tecnologia em algo tão maravilhoso. Você vai encontrar pessoas de sistemas e tudo mais trabalhando em qualquer empresa. Vai ter empresa automobilística. Eu trabalho no setor de comércio de combustíveis, eu trabalho numa rede de postos de combustível. Você vai encontrar pessoas trabalhando em escritórios de advocacia, pessoas trabalhando em hospitais, pessoas trabalhando... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. A Philips, a gigantesca Philips, ela não produz mais nada. A Philips, ela produzia televisões, ela produzia computadores, sons, máquinas de barbear. Hoje a Philips ela só produz maquinários hospitalares. Ela só produz, por exemplo, equipamentos como ressonância magnética, blá, 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 porque ela percebe que tem um valor agregado gigante. Então, a Philips hoje é quase inteira feita por cientistas da computação, engenheiros eletrônicos e pessoal de programação. Claro, né? Falando por cima da etapa de produção da Philips. Enfim, eu não vou me alongar muito mais, eu vou entrar direto nas profissões, que eu acho que é o que todo mundo quer saber aí. Pode passar, por favor, Tina? Então, vamos lá. Para abrir aqui a porteira, no universo de ciências da computação e sistemas da informação, principalmente, tá? Vamos começar com o que é mais básico, que é o que todo mundo pensa de primeiro, que é análise e desenvolvimento de software. O famoso programador, o famoso desenvolvedor, tá? Então, o que eu vou falar agora são números voltados para pessoas que fazem o curso superior de desenvolvimento de sistemas ou, enfim, qualquer curso, porque existem vários, né? Por exemplo, existe análise e desenvolvimento de sistemas, existe desenvolvimento de sistemas integrados, blá, 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 blá. No fim, você tem que ver qual que é o foco de cada curso. Ciências da computação é um curso que tem um foco mais acadêmico. Sistemas da informação é um curso que tem um foco mais empresarial, mais de mercado de trabalho. Então, no curso de sistemas, a gente tem matéria de empreendedorismo, a gente tem matéria de administração, a gente tem matéria de programação, que é mais ou menos 70% do curso.
Em ciências da computação, tem muita matéria da engenharia, tem matéria de baixo nível, que é de produção de mecânica, engenharia eletrônica e tudo mais, e de programação também. Então, tudo depende do que você quer para o seu futuro. O que eu vou falar a partir de agora de profissões são profissões voltadas para quem tem um curso superior voltado para essa área, independente do curso que for, tá? Só que lembrando que também sempre depende do seu nível de profissionalismo, cursos que você fez para se especializar, parará, parará. Então, vamos lá. Desenvolvimento de software, tá? Quanto que um desenvolvedor ganha? Um desenvolvedor, quando começa, ele ganha mais ou menos R$ 1.500 de estágio para trabalhar 4 horas. E eu falo isso assim, ó, a maioria das pessoas que entraram comigo na universidade entraram ganhando isso numa empresa. Você pode optar por trabalhar num laboratório, você vai trabalhar ganhando R$ 800 mil, mas ainda assim, para um cara que está um mês na universidade, é muito, muito, muito alto, tá? Tem gente que está aí na 4ª fase de direito que não ganha isso, velho. Está se formando em medicina e está pagando para trabalhar. Enfim, é muito comum o desenvolvedor, depois de ser estagiário ali pelo primeiro ano, ele ser efetivado pela empresa. Ele vira o famoso desenvolvedor júnior, tá? Ele costuma ganhar ali pelos seus R$ 2.000. Entre 1 e 3 anos, ele já começa a entrar na categoria de pleno. Então, ele começa a ganhar uns R$ 3.000 por aí. Eu tenho amigos plenos que tiram 4.500, 5.000. Tem um amigo meu, o Thiago, que ele é considerado sênior, ele é realmente muito bom. Só que ele desenvolve há 3 anos. Ele ganha hoje $2.500 para trabalhar no escritório ali na Palhoça. Tipo, é um absurdo, eu sei. A gente tem desenvolvedores sêniores, que é de 3 a 6 anos, que ganham R$ 5.000. São valores que eu peguei médios, tá? Mas eu conheço muitos exemplos que ganham, assim, 6.500, 7.000. E depois a gente tem acima de 6 anos que se tornam, queira ou não queira, os especialistas, que daí ganham 8, 10 mil, tá? Então, o que acontece? Nessa área de desenvolvimento de software, tudo varia dependendo da linguagem. Então, hoje, o que a gente está falando é português. Tem um cara lá nos Estados Unidos que fala inglês, tem o francês, tem o espanhol. E no desenvolvimento de software não é diferente, a gente tem diversas linguagens. E cada linguagem tem a sua utilização. Então, a gente tem muito falado hoje Python. Puta, a gente tem muito Python para análise de dados. A gente tem JavaScript para desenvolvimento de páginas on web. A gente tem o Java, que é uma coisa mais robusta, mais antiga. E cada uma dessas linguagens, ela tem a sua remuneração, tá? Python paga muito pouco. É a linguagem mais famosa, mas é a que menos paga. Por quê? Porque muita gente sabe. A linguagem que mais paga é uma linguagem de 1970, chamada COBOL. Por quê? Porque ninguém sabe COBOL. Ah, João, eu vou aprender COBOL e vou conseguir um emprego. Não, você não vai conseguir um emprego, porque não existe vaga para COBOL. Porque quem recebe dinheiro porque trabalha em COBOL é aquele cara que trabalha num banco há 30 anos. Então ele ganha 35, 40 mil reais. Por quê? Porque o banco ele não vai trocar, ele não vai pegar o sistema dele inteiro e vai falar que vamos pegar essa tecnologia antiga e transformar em uma coisa nova. É muito arriscado para o banco, então ele prefere manter essa tecnologia mais antiga. Então, o que os bancos estão fazendo hoje, o que eles estão começando a fazer agora é tudo com tecnologia nova. Mas o core mesmo é antigo. Esses dias eu fui abrir uma conta com o gerente no Banco do Brasil, lá em Bituba, e era em DOS, era a tela toda preta com as letras brancas, era um terminal antigo e era um computador novo. Enfim, então, tudo que eu estou falando varia muito, então tenham essa noção. Então, a gente tem ali mais de 6 anos que são os especialistas numa linguagem, e aí a gente começa a ter os cargos administrativos. Então, a gente tem o coordenador, que ganha 9 mil, a gente tem o gerente, que ganha 10 mil, e a gente tem o diretor de uma divisão, que chega a ganhar 20, 30 mil. O que acontece? Qual que é a grande diferença? O que difere programadores, desenvolvedores de cursos técnicos, como eu escuto muita gente falando, eu aprendo a programar no Senai, eu aprendo a programar no YouTube, para pessoas que cursam um curso superior. A diferença é a visão que a pessoa tem do todo, tá? Então, um cara que faz um curso técnico no Senai, ele consegue chegar com um programador ganhando 8 mil? Consegue. Ele vai conseguir mais que isso? Não. Difícil. Bem difícil. Por quê? Porque ele é um especialista, mas ele é um especialista que ele tem encilhos, é encilhos que se chama aquilo do cavalo, né? Ele não consegue olhar para o lado.
Enquanto um cara que fez sistemas, eu estou generalizando, né? Mas ele, durante o curso, ele tem matérias de um leque absurdo. Então, ele tem engenharia de usabilidade, ele tem engenharia de software, ele tem, enfim, ele tem N matérias que fazem ele olhar por todo. São coisas que, assim, eu tenho matérias que eu nunca vou ver na minha vida, porque eu não trabalho com isso. Mas eu aprendi a base daquilo, eu sei o que é aquilo. Então, se eu for jogado num projeto, por mais que eu não sei exatamente, eu sei por onde começar a estudar e eu consigo conversar com as pessoas. Essa é a grande sacada. Só que o que acontece? A maioria das pessoas de sistemas, elas preferem ficar como desenvolvedores porque não tem a responsabilidade. Enquanto eu sou um desenvolvedor e eu sou responsável por entregar certo objeto desenvolvido em tanto tempo, uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais a mais, que é o responsável por toda a parte do projeto, ela tem que entregar o projeto. Então, ela depende de outras pessoas. Então, tem muito desenvolvedor que prefere estar ganhando seus 6, 7 mil reais, com pouca responsabilidade, do que começar a ganhar 10 e ter aquela pressão do dono da empresa, precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar. Então, tem muita gente que prefere não avançar 2 casas, né, no jogo da vida e prefere ficar estabilizado por conta de todo esse risco mais profissional e emocional. Pode passar, Tina, por favor? Dentro da análise de desenvolvimento de software, tá? Eu falei dos desenvolvedores. E aí, acima dos desenvolvedores, começam aqueles cargos que você precisa. Aí já não basta ter só um curso do YouTube para começar a trabalhar, porque eu conheço muita gente que fez um curso do YouTube e já começou um estágio de R$ 1.000, porque começa a ganhar dinheiro, começa a aprender no estágio, começa a se especializar na empresa e tudo mais. O que é um engenheiro de software? O engenheiro de software é literalmente o cara que organiza a casa, que fala, a gente vai usar tal tecnologia, a gente vai seguir tal metodologia, a gente vai seguir tal e tal calendário. E é um cara que ele é o responsável por toda essa organização. Normalmente, o engenheiro de software, quando ele começa ganhando 4 mil, porque ele não tem toda a responsabilidade plena. Quando ele é um engenheiro de software mais pleno, ele é de 4 a 6 mil, 7 mil. Ele não ganha tanto porque ele não tem a responsabilidade de entregar o projeto. Ele só é como se fosse um engenheiro que faz a sua casa. O engenheiro que faz a tua casa, ele desenha a tua casa. O arquiteto, por exemplo, o engenheiro, ele desenha a tua casa, mas ele não é responsável por fazer a casa, entende? E não é também o pedreiro que faz a sua casa que é o responsável, é o chefe de obra, tá? Então, o chefe de obra seria o gerente de projetos, por exemplo. Esse é o responsável, tanto que ele ganha mais. Então, o engenheiro de software, você precisa ter uma experiência como programador, que você precisa entender como se faz, mas é uma coisa bem gratificante porque não tem tanta responsabilidade. Pode passar, Tina, por favor? Dentro também do universo do desenvolvimento de software, eu já coloquei o engenheiro de software ali, a gente tem um engenheiro de usabilidade, tá? Que é literalmente aquele cara que fala, nossa, esse botão ficaria melhor se fosse vermelho do que azul. Só que aí que tá. Pode parecer tosco, mas o engenheiro, eu não estou falando dos designers, tá? É diferente, porque o engenheiro de usabilidade ele se preocupa com a quantificação, ele se preocupa com toda uma análise de usabilidade. Então, por exemplo, uma coisa bem simples que eu posso trazer para vocês. Quando vocês estão vendo um blog, quando você rola até o final, depois de 15 postagens, você tem que clicar para passar a página, normalmente. Agora, quando você está vendo o teu Instagram, é o chamado feed infinito. Você nunca para de rolar para baixo porque ele sempre está te trazendo coisa. Isso aumenta, em média, o tempo de permanência do usuário de 40% a 50%. Isso foi desenvolvido para e-commerce, foi desenvolvido para vender mais. Então, assim, existem muitos exemplos de engenharia de usabilidade que impactam diretamente nas vendas. Então, é por isso que esse cara ganha bem, tá? E, assim, não é um trabalho tão responsável, assim, é um trabalho incrível, eu não desmereço, só que, assim, ninguém vai ser demitido porque resolveu mudar o botão de vermelho para azul. A não ser que o cara resolva transformar em cinza e todo mundo entenda que aquilo não é mais para clicar e ninguém mais clica e todo o aplicativo para de funcionar. Aí o cara deu mal para galera. Enfim, a gente também tem um arquiteto de software, tá? Que ele é parecido com um engenheiro de software, só que ele é um degrau acima, tá? Com todo respeito à rixa entre arquitetos e engenheiros, mas aqui o arquiteto ele é um pouco acima, porque ele é responsável por desenhar todo o sistema. Então, se o engenheiro escolhe as tecnologias, escolhe a metodologia,
o arquiteto ele quase que desenha todo o software. Então ele fala, nessa tela a gente vai ter esse botão, esse botão, esse botão. Quando eu clicar aqui vai fazer tal isso e tal coisa e tal coisa e tal coisa. Então quando você vê um botão, não é só um botão. Esse botão ele resulta em 15 telas diferentes, ele resulta em várias opções diferentes. Então essa é a responsabilidade do arquiteto de software. Se você clica num botão e ele não vai para lugar nenhum, ou o botão não faz sentido nenhum, é culpa do arquiteto de software, tá? E entendam, é que nem você fazer uma casa. Se tu resolve colocar no projeto uma escada que não dá para lugar nenhum, você gastou dinheiro para fazer a escada. Se você resolve colocar seus programadores para fazer umas telas que não vão resultar em nada, você perdeu o mais precioso, que é o tempo. É por isso que o arquiteto ele é tão caro, tá? Um arquiteto bom ele custa de 10 a 15 mil reais, tá? E eu não estou falando daqueles caras que desenharam Brasília. Pode passar, Tina, por favor. Vamos lá. Essa é a profissão que é a mais complicada de se explicar. Eu já me aventurei por ela, me aventuro, então, constantemente, que é a profissão do empreendedor, tá? Não tomem como verdade tudo aquilo que vocês leem naqueles livros lá que eu tenho minhas críticas, Mindset Milionário, sei lá, aquela porrada de livros para mim, podia tacar fogo em tudo, menos alguns de autoajuda que são bem legais, mas aqueles, enfim. A profissão de empreendedor, o que é a profissão de empreendedor? É literalmente o que eu falei, você encontrar um problema no mundo real e desenvolver uma ferramenta para conseguir sanar esse problema. Só que a pior parte é fazer com que as pessoas paguem por essa solução. Eu conheço muita gente que fala, nossa, eu tive uma ideia genial que vai resolver um problema incrível. E aí eu pergunto, tá, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? E a pessoa não sabe. Mas a ideia é incrível. E sim, a ideia é incrível e resolve um baita problema. Mas ninguém vai pagar por aquilo. Então a ideia é uma bosta. Porque ela não se sustenta. É que nem o meu irmão. Meu irmão, esses dias, ele veio debatendo comigo no carro, porque ele queria criar uma nova maneira de limpador de para-brisa de carro. E ele veio com toda uma ideia de ondas que afastam as partículas de água. E eu falei, cara, mas um limpador de para-brisa custa 20 reais, cara. Para que você vai querer desenvolver tudo isso? E ele ficou puto, mas é assim que é o mundo. Então, por exemplo, quando eu te falo em Uber, você pensa naquele aplicativo, só que o Uber ele é simples. O Uber é um cara com um telefone que está dentro de um carro, um cara que está na rua, um tem um carro para levar esse cara da rua do ponto A ao ponto B e o Uber conecta os dois. É simples. O iFood ele conecta um restaurante com a pessoa que quer comer. Em qualquer um desses dois problemas, um telefone com uma ligação resolveria. Eu poderia ligar diretamente para o restaurante. Eu poderia ligar diretamente para o taxista. Mas é tão cômodo e tão prático que a Uber ela se toma do direito de pegar uma parte da corrida para ela. O iFood pega uma parte para ele e ninguém reclama. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, o mais difícil é você encontrar uma solução para um problema que as pessoas vão pagar, tá? Então, não se prendam nessas ideias que vocês escutam. Empreender é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. 9 de cada 10 falham antes do primeiro ano. É bem absurdo, porque principalmente nessa área de tecnologia, todo mundo quer criar uma startup, todo mundo tem uma ideia. E ninguém sabe como ganhar dinheiro. E aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não vou mentir, tem vários exemplos assim, ó, que dão certo depois de um tempo. Mas não são todos e não é fácil. É uma área incrível para quem quiser. No curso de sistemas, a gente tem algumas cadeiras voltadas para o empreendedorismo, a gente tem análise comportamental do empreendedor, a gente tem marketing pessoal, a gente tem várias cadeiras bem bacanas que tentam preparar as pessoas para isso. Porém, não é fácil, tá? Então, o que eu aconselho, utilizem durante a universidade o tempo para aprender em empresas já consolidadas e depois se aventurem. Porque eu me aventurei nesse universo do empreendedorismo, eu abri uma empresa com outros 4 amigos, era uma empresa incrível. Eu acredito que foi uma oportunidade da minha vida. Porém, por falta de experiência, a gente tomou algumas decisões erradas, por falta de visão de lucro, assim, também a gente tomou as decisões erradas, e acabou que deu errado. A gente teve que fechar.
Se fosse em outro momento, eu não teria tomado aquelas decisões. Mas, enfim, ficou aprendizado. Então, essa área da tecnologia, que é a área de empreendedorismo, recomendo muito, mas para quem gosta de se aventurar, porque não é fácil. Tá? Eu consigo trazer assim, várias, inúmeras histórias aqui. Eu vou trazer a história do Easy Taxi, que eu acho sensacional, que é a história do 99 Táxi, porque empreender também tem muito a ver com criatividade. Eu já estou fugindo totalmente da palestra, mas só um adendo, que assim, o 99 Táxi, ele é um aplicativo muito antigo, porque os aplicativos que vocês conhecem não são os primeiros. A Uber é a terceira ou quarta tentativa desse aplicativo. Já tiveram 3 ou 4 tentativas de fazer exatamente o que a Uber fez e que não deram certo, faliram. E a Uber foi a quarta e deu certo. Se eu não me engano, foi ou a Easy Taxi ou a 99 Táxi. A história que eu escutei foi a seguinte, e se eu não me engano, ela é verdade, porque eu escutei numa palestra. O cara, ele criou esse aplicativo para a mesma coisa que o Uber faz, só que para táxi. Só que na época, o smartphone ele estava começando. Então, cara, quase ninguém tinha smartphone. Quem tinha smartphone era aquela galera com mais grana. Era o iPhone ali, aquele redondão, pesado. Então, o taxista não tinha. E quando você tem um aplicativo de 2 pontas, né? Você tem um táxi, você precisa do taxista e do cliente. Como é que eu vou ter só o cliente, vou vender o aplicativo e não vou ter um taxista? E aí ele começou a ir nos pontos de táxi lá no Rio. E, cara, tem esse aplicativo aqui, você vai receber. E para o taxista não fazia ideia do que era aquilo. Nunca tinha visto o smartphone. E, tipo assim, ele foi pegar um táxi um belo dia e ele tava com um amigo. E o amigo, ele começou a ver pornografia aqueles vídeos que você recebe do Zap, sabe? Ele começou a ver aqueles vídeos toscos, assim, de 30, 40 segundos. E o taxista ficou amarradão, cara. O taxista queria ver, queria entender o que era, E ele, cara, tá aí a maneira que eu vou entrar nesse mundo taxista. Então ele começou a ir nos pontos de táxi, né, nas centrais de táxi, e ele começou a mostrar os vídeos. Rapaziada, tem uma coisa para mostrar para vocês. Aí vinham os taxistas e ele começava a mostrar vídeo pornô. Por quê? Porque os taxistas eles gastavam dinheiro com aqueles filmes pornô pirata, sabe? Tipo, que você compra, você passa na frente do terminal de ônibus e tem 50 filmes pirata da Disney. E os taxistas consumiam isso pornô. E aí o que esse cara fez? Esse cara foi genial. Ele começou a mostrar os vídeos no celular para os taxistas. E os taxistas queriam aquilo. E ele falou, é o seguinte, eu levo vocês como se fosse uma empresa que vende lá eletrodomésticos, sei lá, um Kerish da vida. Eu levo vocês lá, tá? Eu ajudo vocês a dar uma entrada e tudo mais. Eu baixo os filmes para vocês do celular, mas em contrapartida vocês precisam baixar o meu aplicativo e vocês precisam começar a fazer corrida por ele. Vocês vão ganhar dinheiro, vocês ganham uma porcentagem e tudo mais. E aí vocês têm que ficar 30 dias usando o aplicativo e me dizer o que vocês acham. E ele fez, e hoje a 99 Táxi, ou a Easy Taxi, não lembro qual que tá aí o sucesso que é a América Latina inteira. Então, assim, histórias como essa, você consegue encontrar, tá? Histórias de sucesso. Histórias de fracasso como essa, você consegue encontrar mais ainda. Então, enfim, é muito bacana o empreendedorismo. Então, nunca percam de vista que vocês podem ser empregados ganhando 10 mil, mas vocês podem ser um patrão ganhando 100. Vocês podem ser um patrão ganhando 50. Ao mesmo tempo que vocês podem ser um patrão pagando 50 por mês tomando prejuízo, o que acontece muito também. Então, Tina, pode passar que eu acho que eu já me estendi demais e não é meu palestrar sobre empreendedorismo. Meu Deus do céu, uma coisa morreu desde mim agora. Gerência de projetos, tá? Então, eu falei da parte de desenvolvimento de software, para quem gosta mais dessa parte de exatas, tá? E agora, gerência de projetos, que é para você que gosta mais da área da administração. O que é gerência de projetos? É literalmente gerir um projeto. Quando você pensa em fazer qualquer coisa, você pensa num projeto. Um projeto ele tem o início, ele tem o meio e ele tem a conclusão. É dever das pessoas responsáveis por essa gerência de projetos fazer todo o desenvolvimento da análise pré-projeto para garantir que a execução seja feita e seja concluída.
seja entregue, seja passado o bastão. Então, tem toda uma parte aí de gestão de risco, gestão de calendário, gestão de cronograma, de orçamento. Então, dentro dessa parte, é a administração mesmo, tá? É a parte que eu mais gosto da área de sistemas. Tem toda uma parte de certificação internacional, PMO, PMI, PMA, OMP, ITUL. E quanto mais certificações você ganha, mais salário você ganha. E quanto mais tempo trabalhado você tem, para quem não entendeu, PMI é o Instituto de Management, de Administração de Projetos. E aí lá tem várias certificações que você pode tirar. Então, eu tenho 1 ano de projeto, eu consigo tirar tal certificação, eu tenho até 3 anos, ou eu tenho tantas horas de projeto. E aí você faz uma prova, você paga lá, sei lá, $300 pela certificação, você faz uma prova, você ganha o certificado e você é um gerente de projetos PMI internacional. Você tem o PMBOK na mão, você consegue tirar 10 mil por mês numa empresa. Então, assim, tem o gerente de projetos, que é o responsável pela gerência do projeto. Então, ele é literalmente o responsável por fazer tudo isso que eu falei. Ele é o responsável por mensurar, controlar e garantir a gestão de riscos, a gestão orçamentária, a gestão de cronograma, a gestão de equipe, enfim, é bastante coisa, responsabilidade. E aí a gente entra na metodologia ágil chamada Scrum, que eu não vou me alongar aqui, eu não vou nem falar, mas que ele define, ele separa os desenvolvedores em equipe, ele separa jornadas de trabalho em jornadas chamadas Scrum, são jornadas, tipo, ele pega um projeto e ele separa em várias partes, e cada parte tem que demorar 2 semanas, e aí, nessa equipe de desenvolvedores, tem o Scrum Master, que é literalmente como se fosse o líder dos desenvolvedores, que é a babá dos desenvolvedores. Ele é literalmente a babá dos desenvolvedores. Scrum Master, estou sem café. É isso aí. Mas o cara ganha, tipo assim, 6 mil, 7 mil. Por quê? Porque os desenvolvedores eles têm que estar confortáveis para programar. Então, eu estou incomodado porque eu não consigo... Eu falei brincando do café, mas acontece, mas é mais tipo assim, eu não estou encontrando a solução para esse meu problema. O Scrum Master vai lá, pega na mão e ajuda. E acima dele a gente tem o Product Owner, que é o responsável pelo sucesso do produto em si. Tá? Da metodologia lá também, que ganha 7 mil, 10 mil, enfim. Pode passar, por favor, Tina? Essa parte é mais metodológica. A gente tem toda a parte de segurança que está muito em alta agora no mercado, muito, muito em alta mesmo, porque não é difícil a gente encontrar notícias de vazamento de dados, servidores que foram hackeados. Cara, e a gente está num processo muito importante na história do Brasil e também do mundo, que é toda essa questão das fake news, da possibilidade de manipulação de resultados no mundo real, com brechas de segurança, com coletas de dados e tudo mais. E a gente está no meio de um processo que que vai começar a entrar em vigor agora, a legislação brasileira dos dados, da proteção de dados. Então, esse é um cargo que está muito em alta agora. Tá? Um analista pleno é literalmente um desenvolvedor com especializações em segurança. Tá R$3.100 ali, porém não é isso, tá? Esse é um número que eu encontrei na internet para um analista que ele não tem curso superior. É um analista que ele é formado num curso técnico da vida com 3, 4 anos, ele ganha 3.500. Mas um cara com curso superior, ele não fica como analista, tá? É por isso que tá ali, coordenador e gerente. O cara tira 10 mil, 11 mil para se responsabilizar por essas coisas. Beleza? Só que é uma área muito ingrata, porque segurança é um conceito fictício. Não existe nada seguro nesse mundo. Se existe um muro, existe um ladrão que pode pular. Se existe uma senha, existe um ladrão que pode quebrar. A questão é, você precisa transformar o seu aparato de segurança em algo que não vale a pena para o ladrão burlar. Então, por exemplo, se eu pegar e construir uma fortaleza e colocar R$1.000, não vale a pena o cara pular a fortaleza para pegar R$1.000. Agora, se eu boto uma mala com 300 milhões de reais lá dentro, o
cara vai dar um jeito de pular, amigo. Não tem jeito. Essa é a questão da segurança. Você deixar tão difícil para o cara que ele não vai. Então, especialista em segurança é uma área que está muito em alta e tem em tudo. Seu celular precisa. Hoje em dia, a sua geladeira precisa. Porque tem geladeiras smart, tá? Já tem vários casos de hackers em geladeira. O cara sequestra a geladeira. Tipo assim, mano, sequestrei tua geladeira, tá viajando, quando chegar vai estar tudo estragado, que eu vou desligar tua geladeira, tu me paga R$5.000 agora. E tem casos, tipo assim, gente que deixa a bebida cara na geladeira e não pode estragar. E aí entra toda um expertise em hacker. Então o cara ele já está conectado no teu computador, ele controla as tuas conversas, ele vê que tu falou pro teu amigo que tu tem uma garrafa de Dom Perignon de R$15.000 na geladeira, ele vai entrar na tua geladeira, ele vai hackear a tua geladeira e tu se deu mal. Tá? Pode passar, por favor, Tina? Então, tudo que vocês imaginar a tecnologia tem, cara. Segurança, especialista em redes, tá? Eu vi uma reportagem que fala o lugar mais perigoso para um hacker entrar em tudo é no seu roteador. É o lugar mais fácil. E aí eu faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você atualizou o software de segurança do seu roteador? Nunca, né? Pois então. Imagina que você mora em Floripa e você quer ir para o continente. Você tem que passar pela ponte, né? O roteador é a ponte. Não adianta nada você ter uma segurança na ilha e você não ter na ponte. O roteador é a ponte. Então, onde que fica o hacker? Fica no roteador. E ele fica só esperando ali você dar mole para você entrar. Enfim, especialista em redes. Gerente 9.000, consultor 5.000, e aí a gente tem aqueles que são responsáveis pelo dia a dia, que trabalham tipo assim, 8 horinhas, tudo mais, que é o administrador, que ganha 4, o administrador de rede que ganha 4 também, que é literalmente para cuidar da sua rede. Então, para cuidar que você continue com a internet, que todo o endereço IP, tudo funcione, blá, 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 blá. Responsável pela infraestrutura é literalmente o cara do suporte. Então, eu dou risada, mas, por exemplo, um grande escritório de advocacia, ele precisa que a infraestrutura tecnológica esteja funcionando. Por quê? Se ficar sem internet, eu vou perder um prazo e eu vou perder todo o meu processo. Então, a gente precisa de um responsável. Se você viu o Suite, você sabe o que eu estou falando, tá? Então, pelas impressoras, pela internet, pela segurança da rede, por fazer backups, enfim. Um hospital, por exemplo, precisa. Imagina se fica sem internet, se você não consegue conectar. Enfim, a gente tem um coordenador e o consultor. Normalmente essa parte de infraestrutura, ela paga menos, tá? Mas se você tem a responsabilidade, você ganha muito bem. Mas para um CLT, paga um pouco menos. Pode passar, Tina, por favor. Data Science, a profissão do futuro, o famoso cientista de dados. Os números que eu trouxe aqui são médias baixas, tá? Porque existem hoje, aqui em Florianópolis, a última vez que eu vi foi no final do ano passado. Tem 2 vagas aqui em Florianópolis abertas há mais de um ano, tá? Que pagam assim, tem uma que paga, a última vez que eu vi era 26 mil e pouco, e a outra pagava R$34.000 para cientistas de dados. Claro que daí elas pedem tantos anos de experiência, parará. E ninguém consegue preencher a vaga. Não existem esses profissionais? Existem. Só que Floripa não paga tão bem quanto São Paulo, não paga tão bem quanto outras cidades. Por quê? Porque qualidade de vida, né, amigo? Então é o seguinte, o cara prefere ganhar 50 mil em São Paulo, viver preso no trânsito, do que ganhar 30 aqui em Florianópolis, tá? Então o que é um cientista de dados? Um cientista de dados, ele é literalmente um cientista de dados. Na internet hoje, existem uma infinidade de dados, tá? Tudo que você faz na internet é dado. Arrastei o meu mouse para a direita. É um dado porque o botão de comprar fica na esquerda. E o teu mouse ficou 5 segundos parado antes de você tomar a decisão de fechar a aba. Isso é um dado. Então, assim, o que um cientista de dados ele faz? Ele pega esses dados, ele vê que dado que vale a pena, que dado que pode ser descartado, porque não faz sentido, ou enfim, não é interessante, e a partir disso, ele começa a elaborar propostas comerciais. Então, como é que eu posso pegar esses dados e transformar em dinheiro no e-commerce? Então, por exemplo, um exemplo bem claro de análise de dados
que hoje já é batida, mas quando chegou foi genial. Quando você está fazendo uma compra no e-commerce da vida e você deixa 2 itens no carrinho e você nunca mais volta para buscar. E quando tu abre no outro dia, as primeiras coisas que aparecem para ti são produtos relacionados ao que tu tinha deixado no carrinho. Isso é um cientista de dados, porque ele, hoje não mais, né? Mas quando começou, porque ele entendeu que se o cara deixou aquilo no carrinho, ele tem mais tendência a comprar coisas parecidas. Um exemplo bem claro de análise de dados é um cara, eu não vou lembrar exatamente a história agora, porque faz tempo que eu vi isso, mas tem a ver com o cara, ele analisar que, tipo, tem a ver com o consumo de camisinhas e o consumo de fraldas. Ele percebeu que os dois estavam interligados. Que o cara que ele compra camisinha com muita frequência, ele tem mais predisposição a estar comprando fralda no segundo momento. Então, eles pegaram todo o departamento de fraldas e tudo mais de bebês e colocaram mais perto do departamento masculino. E as vendas aumentaram. Então, assim, tem vários exemplos, vários exemplos de ciências de dados. Um outro exemplo bem claro, aí já não entra só no campo de análise de dados, né? E resbala em várias outras tecnologias, tipo inteligência artificial, parará, mas tudo isso tem a base na data science. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no Netflix, todos os filmes têm pelo menos 5 a 10 capas. O filme ele não tem uma capa só. Então, a capa que você está vendo do filme, ela pode ser diferente para o seu amigo. Por quê? Porque o Netflix ele pega o seu perfil, ele analisa o seu perfil e ele fala, esse cara ele tem mais predisposição a assistir filmes de comédia romântica. Então eu vou pegar a capa que foi desenhada para comédias românticas, apesar do filme ser um drama. Então você tende a ficar mais tempo na plataforma, porque os filmes eles são vendidos de outra forma, apesar de ser o mesmo filme. Então isso acontece muito. No Spotify, aquelas listagens recomendadas para ti, eu escuto muito rock, então o que ele vai me dar? Ele vai me dar sugestões de playlist de rock indie, rock dos anos 80, rock dos anos 90, 2000. Ele não vai me trazer um funk. Ele vai me trazer, talvez, alguma hora, quando eu começar a escutar coisas diferentes. Mas isso esbarra na análise de dados, porque é um cara que viu que tem vários tipos diferentes de dados que querem dizer uma coisa e ele consegue fazer virar dinheiro, ou seja, o cara fica mais tempo na plataforma. É por isso que ganha muito dinheiro o cara que entende, tá? No começo, o salário médio é de 8 mil reais e chega a ganhar até 30 mil reais. Isso é um cientista de dados. E aí você tem uma jornada até virar um cientista de dados. Então você tem que ser um programador, você tem que ter expertise em análise de dados, tipo saber filtrar dados, saber trabalhar com dados, grande quantidade de dados. Então você trabalha como um analista, você trabalha como um business analyst, começa com 3 mil reais, vai até 8 mil reais, que é esse cara que faz esse trabalho mais sujo, assim, que tem o cientista de dados cabeça assim. Beleza? Pode passar, por favor. Administrador de bancos de dados. Então, se a gente tem um cara que interpreta os dados, a gente precisa ter um cara que cuida dos dados. Então, um gigantesco banco de dados, ele precisa de alguns cuidados. Então, você não pode deixar ele aberto. Você não pode deixar que qualquer um manipule esses dados. Imagina um banco. Um banco tem uma infinidade de dados. Eu sou um dado no banco. Eu sou uma pessoa. Eu, João, tenho uma conta. Essa conta tem dinheiro. Então, o dinheiro que está na conta, que é minha, é um conjunto de dados interligados, que precisam estar numa tabela, ou enfim, como eles estão organizados, e eles precisam ter consistência. Senão eu vou lá e falo, opa, agora eu não tenho mais 10 reais, agora eu tenho 1 milhão. Então, a gente precisa ter essas pessoas. E elas também precisam garantir que os dados eles não sejam sobrescritos, que os dados eles não sejam interferidos. Então, o que é uma transferência bancária? Uma transferência bancária é, eu, João, tenho 10 reais na minha conta, a Tina não tem nada. A Tina tem 0 na conta dela. Então, para fazer uma transferência, eu vou subtrair 10 da conta do João e eu vou adicionar 10 na conta da Tina.
Se não é subtraído 10 ou não é somado 10, a gente tem algum problema. Então, isso não pode acontecer. Isso é caro se acontece. É por isso que um administrador, eu botei cientista, não coloquei errado, um administrador de banco de dados, ele ganha muito, muito bem, dependendo do porte da empresa, do porte do banco de dados. Então, ele chega a ganhar 12 mil, o coordenador ganha 8 mil, e aí a gente tem DBA, que é literalmente isso, administrador do banco de dados, que daí varia de tecnologia para tecnologia. Oracle, 4 mil, Pleno, 4 mil, SQL, que é uma linguagem mais antiga e tem muita gente, 3.700. Enfim, é bem legal, é o que mais paga essa parte de dados, tá? Recomendo bastante, é uma puta de uma responsabilidade desgraçada. Imagina tu apagar sem querer o banco de dados de um banco. Imagina, até teu neto vai querer te enfocar. Mas, enfim, é bem bacana. Os professores incentivam muito essa área na universidade, porque é o que mais paga e é o que mais tem oportunidade. Tá? Pode passar, Tina, por favor. Eu trouxe também a parte de docência e pesquisa, para quem quer seguir a área acadêmica, o pessoal mais da ciência da computação. Para você ser um professor universitário na Universidade Federal, você precisa ter doutorado, tá? Então, só para alinhar aqui. Então, como é que é? Você se forma na graduação, você já pode dar aula em uma universidade particular, tá? Você pode de 3 a 10 mil, dependendo do tempo de casa, dependendo da matéria, tá? Dependendo do seu nome, se você é um cara com um nome muito forte, você consegue cobrar mais também. E em universidades públicas, a média é de 13 mil, tá? Você entra ganhando 10, 12, só que a questão é, você nunca vai ser demitido, você nunca vai ter que passar por uma especialização e seu salário aumenta com o tempo. Então, eu tenho professores que ganham 27 mil, tenho professores que ganham 25 mil para nunca ser demitido e todo mês o salário vai estar ali. Então, assim, a questão é, você não é só professor, você é um professor pesquisador da Universidade Federal. Então, ao mesmo tempo que você dá aula, você precisa fazer pesquisa. Você precisa ter um grupo de mestrandos, de doutorandos, de orientandos, de pós-doutorandos, enfim, e quanto mais títulos, mais você ganha. É muito legal essa área, eu daria aula, mas é uma jornada bem trabalhosa, tá? Você precisa se graduar, o que já é difícil. Você precisa fazer um mestrado, que são 2 anos de produção, e você precisa fazer um doutorado, que são mais 4. Então, você joga aí 5 anos de universidade, mais 2, mais 4, são 9 anos. Isso que eu sou de exato, né? Percebe que eu sou de uma. Mentira, tô brincando. Mas, enfim, mais de 10 anos aí pra você começar a sonhar em fazer um concurso público e dar aula. É legal, é bem prazeroso. Tá foda ultimamente com os recursos que estão sendo destinados, infelizmente, aí às nossas universidades. Mas é bem legal, para quem gosta. Pode passar, China, por favor. Eu recomendo. Então, assim, eu dei um apanhado geral sobre as áreas e as profissões e tudo mais. Eu falei sobre a parte de desenvolvimento de software, eu falei sobre a parte de empreendedorismo, eu falei sobre a parte de infraestrutura, sobre a parte de análise de dados, a parte também de docência e pesquisa. E fora isso, toda empresa precisa de um setor de TI. Então, qualquer empresa hoje, não sei se posso falar mais, enfim, qualquer empresa hoje precisa de um setor de TI, então qualquer empresa hoje vai ter um gerente, um coordenador, um TI, blá, 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 blá. E no final das contas, se nada der certo, você pode trabalhar como consultor e ganhar uns 4 mil reais por mês, sei lá, fazendo qualquer coisa. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar uma mensagem para mim, qualquer coisa. Jogar no Google, vocês podem inventar a profissão de vocês também, tem gente que inventa a sua própria profissão, só jogar no LinkedIn, todo mundo é dono de alguma coisa, enfim. Eu vou trazer agora aqui, então, para finalizar, alguns mitos e verdades que... inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre a área, também tem uma palestra lá no Floripa Mais, que está disponibilizada para vocês, sobre a área tecnológica, e também tem várias palestras sobre outras profissões, né? Direito, medicina, blá, 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 blá. Enfim, engenheiros de todo o Brasil. Agora o pessoal está falando assim, João, para. Né? Enfim, galera, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só acessar lá e blá, blá, blá. Beleza?
Eu vou falar um pouco sobre alguns mitos e algumas falsas verdades, ou algumas verdades que as pessoas acreditam sobre o curso, com mais calma, porque eu falei com muita pressa e pediram para eu voltar aqui para falar sobre isso. Eu achei bem legal. E eu também estou com algumas dúvidas que o pessoal mandou lá no Instagram do Floripa Online, beleza? Então pode tocar o pau aí, Tina, por favor. Tem muita oportunidade de intercâmbio na área? Não sei quem perguntou, mas foi alguém no Instagram. Sim, tem muita oportunidade, mas não para estudar, tá? Quer dizer, para estudar tem, se você faz ciências da computação. Se você faz sistemas, não tem tanto e não vale a pena. Eu tenho amigos que estão fazendo ciências da computação que conseguiram Putz, não é Ciências Sem Fronteiras, é outro nome. Na Austrália, em Melbourne, e tem um na Alemanha. E o feedback que eles me deram foi: é a mesma merda que a Universidade Federal, as aulas são a mesma coisa, é a mesma matéria, não vale a pena tu pegar um avião até aqui para ter essas mesmas aulas. Tá? O que diferencia? Nos cursos, tem muita oportunidade de trabalho, isso sim, para fora do Brasil. Tanto que uma das primeiras coisas que me falaram quando eu entrei em sistemas foi: o maior empecilho para se formar é o mercado de trabalho. Por exemplo, eu dei um exemplo do meu amigo Tiago, na metade da fala aqui, que ele está trabalhando como desenvolvedor há mais ou menos uns 3 anos, e hoje ele já está 1 ano e pouco numa empresa que é dos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente agora de onde é que é, eu acho que é não é de Dallas, enfim. É uma empresa americana com sede nos Estados Unidos, ele ganha $2.500 por mês para trabalhar daqui, tá? E o que acontece? Ele já está trabalhando em 1 ano e meio. A empresa, ela já está pedindo para ele ir para lá. É muito comum você trabalhar numa empresa com sede em outros países que te oferece para ir para lá, tá? E a empresa fala: eu banco o seu primeiro ano de aluguel, eu banco sua passagem, você fica aqui, se você não quiser, você volta, você vem, você tenta, eu banco o seu visto, eu compro a briga com o governo americano, com o governo canadense, com a Europa, e você vem. Você vem? Ah, eu vou. Então, beleza, então vai. E aí você vai, só que você não terminou a universidade. E você nunca mais vai terminar, porque você saiu faltando 6 meses. Aí eu te pergunto: você prefere voltar para se formar ou você prefere começar a ganhar 3, 4 mil dólares por mês? Não é muito difícil. Até porque na universidade você já começa a se desestimular, porque as coisas ficam mais obsoletas, é mais difícil da academia acompanhar. Enfim, tem muita oportunidade de intercâmbio? Sim. Para estudar? Não tanto. Agora, para trabalhar, sobra muito. Então, se você quer trabalhar fora, é a área perfeita, porque a pessoa programa aqui, ela programa na China, ela programa na África do Sul, ela programa no Egito, em qualquer lugar do mundo, ela programa igual. Alguns com mais dedos, outros com menos, mas é igual. Então, tem vaga em todo lugar do mundo. Pode passar, Tina, por favor. Não existe mulher no curso e mulheres não são boas com tecnologia. Cara, não existe mulher no curso? Não existe e existe. Não vou falar que não existe porque elas existem. Elas são um número baixíssimo, tá? Baixíssimo. No meu semestre, de 60 pessoas, eu acho que 4 eram mulheres. 3 eram mulheres. É bem triste, inclusive. Tipo assim, cara, já teve 2 semestres que eu peguei 6 matérias em cada semestre, que é o máximo do curso, e nenhuma das minhas salas tinha uma mulher. Então, assim, é bem foda quando você pensa que é um curso noturno, é o único curso noturno do centro tecnológico, e não tem nenhuma mulher. É bem complicado, cara, quando você pensa que são 3 anos, amigo. Desestimula para um, cara. Enfim, não existe mulher no curso? Tem, e inclusive são elas que se formam, tá? Apesar das brincadeiras, a média de pessoas que se formam em sistemas é de 3 a 8 pessoas por ano. E normalmente mais da metade são as mulheres, tá? Que vão até o final e se formam. Por quê? Não sei. Tá? Não sei, não cabe ao mérito de tentar arriscar alguma coisa, mas normalmente são as veteranas que se formam e não os caras. Tá? Porém, não existe mulher no apanhado geral, o número é quase insignificante. É porque elas não são boas com tecnologia? Não, amigo, isso não tem nada a ver com o fato de ser mulher. Se você não é bom com tecnologia, você não é, independente de qualquer coisa. Tá? Normalmente o que acontece é que não existe o estímulo desde pequeno para mulheres. Pelo menos é o que eu vejo, né? Então,
Eu já falei sobre sistemas em escolas, assim, não sobre sistemas, mas tipo sobre tecnologia em escola de ensino fundamental, já falei no IFSC. E o que acontece? Existe muito isso de mulheres não se dão bem com tecnologia, mulheres não podem ser programadoras, isso é coisa de homem. Existe muito esse tabu, queira ou não queira. Não é minha posição falar aqui, mas não tem nada a ver com isso, e inclusive cairia bem que as mulheres fizessem um curso para dar um toque feminino que a gente está precisando muito, tá? É muito, 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 muito difícil não ter um olhar feminino muitas das vezes. Imagina, cara, como é que eu vou desenvolver um aplicativo sobre alguma coisa do universo feminino se eu não faço ideia? Por exemplo, tem um aplicativo que está ganhando muito dinheiro, muito, muito dinheiro mesmo, que foi o primeiro aplicativo sobre para como é que é o nome? Eu não sei o nome ao certo, não quero falar besteira, mas para regularizar toda a questão do calendário de menstruação. Então, assim, como eu vou fazer um aplicativo sobre isso? Eu não faço ideia como é que se menstrua, como é que eu vou fazer um aplicativo sobre isso? E dá muito dinheiro, porque é um problema comum para metade da população brasileira. Ou aplicativos sobre gravidez, ou, enfim, sobre maquiagem. Não que homens não possam, porém, existe uma barreira maior. Enfim, não existe mulher no curso? Existem, porém, muito poucas. Porque mulheres não são boas de tecnologia? Não, amigo, não tem nada a ver com isso, tá? Porque não são estimuladas desde pequeno. Então, se você tem uma amiga que é da área, que gosta de exatas, ou que gosta de resolver problemas, incentive ela a fazer isso, tá? Não deixa ela fazer uma medicina da vida, sendo que daqui a pouco ela vai estar desestimulada porque ela odeia. Beleza? Então, pode passar, Tânia, por favor, de alfinetei medicina. Vocês trabalham muito com inteligência artificial? Depende. Eu trabalhei 15 minutos na minha vida, tá? Por curiosidade. No curso de sistemas, a gente tem uma cadeira de inteligência artificial, tá? A gente tem uma matéria, a gente tem 6 meses, mas não é tão aprofundado assim, tá? Porque a inteligência artificial é uma coisa muito recente no mercado. Recente, eu quero dizer 15 anos já, mas para a universidade é muito recente no mercado. Então, os professores, eles dão bastante conteúdo extra, se você quiser ir atrás, eles aconselham, eles supervisionam. E no mercado de trabalho, cada vez mais está se trabalhando com inteligência artificial, tá? Porque inteligência artificial nada mais é do que uma máquina que aprendeu alguma coisa, tá? Então, eu dei o exemplo do Spotify. O Spotify tem inteligência artificial, Netflix tem inteligência artificial, Uber, qualquer aplicativo hoje tem. Você pode fazer uma inteligência artificial ridiculamente fácil na sua casa e falar que tem uma inteligência artificial, tá? Eu cansei de ver empresas que falam que tem um algoritmo de inteligência artificial em uma planilha do Excel. E queira ou não queira, é uma inteligência artificial, porque é uma inteligência artificial. Vocês trabalham muito com inteligência artificial? Depende do que você considera inteligência artificial, porém, sim. Beleza? Pode passar, Tânia, por favor. Quais as matérias mais legais de sistemas? Também depende do que você gosta. Eu não posso falar quais são as matérias mais legais para mim, porque eu sou um cara mais de humanas, tá? Eu ia fazer história na UFSC, eu ia fazer história e direito. Então, assim, o que eu mais gosto são das matérias de administração. Então, as matérias que são voltadas para gerenciamento de projetos. A gente teve uma matéria de modelagem de processos, que eu uso até hoje no trabalho essa matéria. Aspectos comportamentais do empreendedor, marketing pessoal e desenvolvimento. Eu também gostei bastante das cadeiras de probabilidade, que eu adoro essas coisas. Então, a gente tem probabilidade estatística, a gente tem análise e modelos de predição, que é prever o que vai acontecer no futuro. São as cadeiras que eu mais gostei. Mas se você gosta de desenvolvimento de software, você vai gostar de desenvolvimento de sistemas, você vai gostar de desenvolvimento web, você vai gostar de inteligência artificial. Eu já não gosto disso daí. Beleza? Então, quais as matérias mais legais de sistemas, amigo? Abre o currículo e dá uma olhada que você vai ver o que você vai gostar, tá? Então, abre o currículo e manda uma mensagem para mim e fala, essa cadeira é legal? Fala, cara, o professor é uma merda, nem se anima com o nome da hora, porque não vale a pena. Vai ver um vídeo do YouTube que vale mais, tá? Pode passar, Tina, a gente já está acabando. Qual a principal diferença entre sistemas, computação e engenharia?
também foi uma pergunta que veio do Instagram. Eu vi um episódio de Rick and Morty ontem, que o Rick xinga os engenheiros. Eu tenho muito respeito pela classe de engenheiros do Brasil, porém, engenheiros, qual que é a grande diferença? Os engenheiros, eles seguem uma forma muito específica, tá? Então, existe uma maneira correta de construir uma estrada, existe uma maneira correta de construir uma casa, de fazer uma tubulação. Não estou julgando, porque realmente é o correto, uma maneira que você constrói uma casa com vigas e sapatas e tudo mais que não vai cair. Na área de tecnologia não existe essa forma. Você pode fazer literalmente do jeito que você quiser. Então, isso que diferencia, assim, principalmente entre sistemas de computação e engenharia. Tanto que a engenharia tem matérias de desenvolvimento de software e tudo mais, mas é muito básico, tá? Porque eles têm toda essa parte matemática que fundamenta isso. Mas eles não têm todo esse know-how de como desenvolver da melhor maneira possível um projeto, questão de segurança, otimização de código. Que, cara, eu posso fazer um código que roda em 1 segundo e o mesmo código pode rodar em 5 minutos. Por quê? Porque foi feito de maneira mal feita, foi feito de maneira pesada. Tá? Eu posso fazer um código que minha geladeira roda e ao mesmo tempo o computador roda também. Então, a principal diferença entre sistemas de computação e engenharia, a forma, tá? Pode passar, Tino, por favor. Levando em consideração que Floripa é considerada hoje em dia o Vale do Silício brasileiro. Meu Deus do céu. Eu tenho vontade de dar um tapa. Houve um crescimento na demanda do mercado de trabalho dos profissionais de sistemas e áreas da computação? Sim, muito. Hoje a área de desenvolvimento tecnológico em Floripa ultrapassa em quase o dobro a área de turismo aqui em Florianópolis. Tá? O setor tecnológico é o dobro do que a área turística, é uma coisa que não era assim há 10 anos atrás. A gente tem vários polos tecnológicos, a gente tem o Sapiens Park, a gente tem o Alpha Park, a gente tem várias incubadoras, a gente tem a CAT, que é destaque da América Latina, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Houve um crescimento na demanda do mercado? Sim, e não ao mesmo tempo. Então, a gente tem várias empresas que migraram de 5 anos para cá toda a sua operação. Por exemplo, Peixe Urbano. Peixe Urbano agora está em Floripa. A sede inteira da Peixe Urbano está em Floripa. Por quê? Porque aqui é um polo tecnológico, temos muitos formandos tecnológicos e a qualidade de vida é muito alta. Então, por isso, os salários são mais baixos. Tá? Mais baixo que eu estou falando é 10, 15 mil. Porém, o mesmo emprego em São Paulo seria 20, 25. Então, a demanda aumentou, porém o salário ainda não se equipara com outros polos como o Vale do Silício, como São Paulo, como, enfim, Cidade do México, Joanesburgo, Hong Kong. Esses polos tecnológicos ainda não se equiparam a Floripa, tá? A Floripa não se equipara a eles por conta do salário que não chegou ainda, justamente pela qualidade de vida, então eu espero que nunca chegue. Beleza? Então aumentou a demanda sim, porém não se equipara ainda com outros polos tecnológicos. Então não falem Vale do Silício, tá? Chamem de Ilha da Magia mesmo e mantenham, por favor, senão vou ser obrigado a dar um tapa em vocês. É sério, toda vez que eu vejo alguém usando termos em inglês numa conversa normal, assim, alguma coisa dentro de mim morre. Tenho vontade de falar assim, amigo, stop. Pode passar, China, por favor. Relativo às matérias de cálculo, é verdade que o nível de matemática necessário para sistemas é mais de boas do que o necessário para engenharia? Para sistema, sim, para computação, não. Em sistemas, a gente não tem cálculo, a gente não tem álgebra, a gente não tem geometria, a gente não tem nada. Nada. A gente tem uma matéria de matemática descritiva que a engenharia nem vê, que é mais lógica. Agora, computação tem, mas se engenharia tem cálculo A, B, C, D, E, computação tem cálculo A, B, C. Aí tem álgebra A, B e não até D. Não tem física, não tem química, blá, 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 blá. É mais de boa, mas façam sistemas que é super de boa, tá? Pode passar, Chino, por favor. Para trabalhar tem que ser muito bom com matemática. Já foi. É difícil programar? Não. Qualquer tutorial no YouTube te ensina. O que é difícil é ser um bom programador, tá? Pode passar, Chino, por favor.
É preciso escolher uma especialidade e ser muito boa nela. E são os maiores salários. Cara, é aquilo que eu falei. Tem pessoas que sabem de tudo um pouco e que ganham muito dinheiro, que são os empreendedores. Ou tem empreendedores que são especialistas na área, que são muito bons naquilo e que também ganham muito dinheiro. Tem pessoas que são muito boas em várias tecnologias e por isso são um bom gerente de projeto, um bom engenheiro de software. E tem pessoas que trabalham em uma empresa específica que só usa tal tecnologia e que ganha muito dinheiro também. Então, assim, o especialista normalmente ele ganha um maior salário? Sim, porém não é fácil ser especialista, tá? Tu saber muito não significa que tu é um especialista. Aquele cara que manja do sistema do banco, aquele é um especialista. Agora, tu sabe bastante, mas não é um especialista, tá? Então, é preciso escolher uma especialidade e ser muito boa nela? Não. Eu recomendo, inclusive, se você está na universidade, aprender o máximo de tudo um pouco, tá? Não se especializa porque é muito cedo. São os maiores salários? Tá, são. Especialistas são os maiores salários. Pode passar, Tina, por favor. E para fechar, só tem pessoas estranhas e preciso ser nerd para fazer o curso. Cara, o que eu te faço? No fundo, todos nós somos estranhos, tá? É aquele estereótipo que você está acostumado? Sim e não. Eu vou dizer que, assim, 60% do curso, uns 50% do curso, metade do curso, realmente é aquele cara mais introvertido, é aquele cara que gosta de ver anime, que não gosta de conversar com as pessoas, que vira à noite jogando Minecraft. Mas esse cara é um cara do bem, tá? E, inclusive, é por isso que as pessoas que são de sistemas, com todo respeito às pessoas da administração, mas é por isso que as pessoas de sistemas elas se dão muito melhor quando elas têm essa predisposição a trabalhar com a área de gerenciamento de projetos do que uma pessoa que vem da área de administração para trabalhar. Por quê? Porque eu, como estudante de sistemas, eu convivo com essas pessoas diariamente, já fazem 4 anos. Então, quando eu vou trabalhar, eu sei como conversar com uma pessoa que é fechada, eu sei como conversar com uma pessoa que é fã de One Piece, que é fã de Bleach. Eu sei como conversar com um cara que vira à noite jogando LOL e chega no trabalho virado. Eu consigo entender o que esse cara está falando. Quando chega um cara da administração, ele não consegue entender. Por mais que ele se esforce, não é uma coisa muitas das vezes orgânica. Então, só tem pessoas estranhas? Não. Tem muitas pessoas, gente muito boas e normais, tá? Por exemplo, meu amigo Thiago, que ganha R$ 2.500, o cara é formado em saneamento comigo no IFES. O cara é gente finíssima. Ele odeia anime, pra vocês terem uma noção. Ele odeia banda de rock. Ele odeia rock. Ele é fãzaço do Eminem. Mas ele não é estranho, ele não é nerd. Porém, existem muitos e é isso que vai diferenciar lá dentro. É preciso ser nerd para fazer o curso? Não, mas ajuda, tá? Porque uma pessoa que tem predisposição a ficar muito tempo na frente do computador é o quê? É nerd, tá? Então, é o exemplo que eu estava dando para o pessoal aqui do Floripa Mais, em off, que no meu primeiro dia de aula, o pessoal da Atlética entrou na sala para pegar as pessoas que jogavam futebol, né? E passou uma listinha. Quando chegou em mim, eu estava lá pelos últimos, tinha 3, 4 nomes na lista. O pessoal da Atlética ficou puto. E aí eles saíram, acabou a aula, levantou um moleque lá, nem lembro o nome do moleque. Ele levantou, galera, eu tô jogando um jogo aqui, não sei o quê, vou passar uma lista para quem quiser jogar pra gente se enturmar, não sei o quê, bota seu apelido no Discord. E ele passou a lista de quem jogava Dota. Quando a lista chegou em mim no fundo da sala, tinha umas 4 folhas assim, que era Dota, LoL, CS, Heroes of the Storm, que a galera começou a colocar e todo mundo jogava. Então, assim, no fundo, todo mundo precisa ser nerd. Cara, no fundo, todo mundo é nerd, velho. Você olha pro cara que parece normal no ônibus, o cara vira a noite jogando LOL, tá ligado? O cara gosta de Naruto. Então, só depende de você se sentir confortável para ter essa conversa com as pessoas, tá? Eu acho que era isso. Pode passar, Tina? Era isso. Eu tentei cobrir ao máximo das profissões aqui de cabeça, nesses 40 minutos que a gente está aqui. Tentei cobrir também algumas dúvidas e alguns mitos e falsas verdades. Repito, tem uma palestra inteira sobre todos os cursos lá no Floripa Mais, então, se vocês tiverem curiosidade.
Se vocês quiserem saber mais, vocês podem me jogar aí em qualquer rede social, menos no LinkedIn, que eu não acesso, eu odeio o LinkedIn. Então não mandem mensagem lá, que eu não vou ver. E no mais, cara, estou aberto aí para dúvidas, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem, podem entrar em contato. Queria agradecer a todo mundo aí do Floripa Mais, que me deu essa oportunidade de estar falando. Agradecer a Tina, ao Guido, que estão aqui comigo. 3h30 da manhã a gente está gravando isso aqui. Tá? O Guido não aguenta mais. Tá? O Guido já gravou 6 coisas hoje. Teve uma pessoa ali, eu não vou nem falar de que curso que era, mas gravou 2 horas de palestra, né, Guido? Aquela pessoa que ajuda pessoas doentes, não vou falar quem é. Mas, enfim. Galera, obrigado por tudo aí. Tamo junto. E é isso. Vivam a universidade. Protejam a Universidade Federal. É isso, Guido. Agora eu tenho que ficar esperando olhando pra tela.